Zoom, reconhecendo a potência que você é. Então, boa noite para todo mundo. Eu sou a Nássara e eu e a Lu juntos a gente escolheu criar mais expansão para todos nós em vários momentos da nossa vida, né? A gente tem percebido aberto esse espaço de se conectar, de criar, de fazer com que cada um se empodere cada vez mais de si. E percebo eu que reconhecendo a nossa potência é um espaço lindo para a gente iniciar isso tudo, né? Porque o quanto a gente vive a nossa vida sem reconhecer a nossa potência, o quão potente, o quão forte, o quão incrível a gente é. Então, eu sou fisioterapeuta de formação, já trabalho com Access desde 2015, 2016. Eu sempre digo que é 2015, mas é 2016. Não sei porquê, o que está certo sobre isso, né? E hoje eu sou facilitadora de curso de barra de Access e de Access Facelift. Eu trabalho com processo... Eu sei, eu falei barra. A Louise debocha de mim que eu falo, toda vez que eu vou falar barras de Access, eu falo barra de Access. Ela diz, não é barra, é barras. Porque são várias barras, mas é automático, acontece. Então, tudo bem. Enfim. Hoje eu facilito esse curso, facilito também curso de Access Facelift, trabalho com processos corporais, com facilitação verbal, assim como a Lu também, né? E tem sido cada vez mais grandioso estar conectado com todo mundo. A gente escolheu trazer esse Zoom, então, como o primeiro de uma série de Zooms que nós vamos fazer gratuitos uma vez por mês, talvez a cada 15 dias, talvez, vamos ver o que se requer aqui, vamos ir percebendo juntos. A ideia é que vocês também tragam coisas para a gente ir falando, para a gente ir contribuindo, né? Como nós vamos fazer o Zoom durante 1 hora, não é um espaço muito grande de tempo, então nós vamos ir trazendo os assuntos e à medida que vocês quiserem que a gente fale sobre algo, que a gente traga alguma coisa, vocês joguem ali no bate-papo, que a gente vai começando a trazer esse assunto à tona e falando sobre ele. A gente tem, na verdade, eu acho que o que nos motiva muito a trazer esse assunto e a falar sobre isso é o quanto a gente mudou a nossa vida com essas ferramentas. E quando a gente começou a olhar para dentro, para as coisas que nós tínhamos, né, para como a gente via a situação à nossa volta, a gente começou a mudar tudo. Então, hoje em dia eu consigo perceber o quanto tudo é possível, o quanto a gente muda qualquer coisa que a gente gostaria e o quanto isso vem com facilidade a partir do reconhecimento de que a potência somos nós, de que nós quem mudamos a nossa vida, de que somos nós quem mudamos as situações à nossa volta, olhando para aquilo de uma maneira diferente. Então, o quanto a gente ainda muitas vezes não reconhece essa nossa potência, esse nosso poder de mudar tudo que a gente gostaria de mudar. E a partir do momento em que começa a reconhecer isso, tudo começa a mudar e ser possível. Então, eu acho que isso é uma das razões pelas quais a gente escolheu trazer esse assunto como o primeiro dos próximos que a gente vai falar. Então, assim, né, é muito bonito, porque eu e a Lu, a gente fez esse processo de transição dentro da nossa vida, dentro do reconhecer do nosso ser, muito juntas. E hoje é muito legal estar compartilhando, né, esse momento aqui com ela. Então, gratidão, amiga, pela permissão da gente estar aqui juntas, né? E o que essa realidade nos diz o tempo todo, né? Que a gente tem que fazer as coisas de acordo com aquilo que todo mundo faz, que a gente tem que seguir um padrão, que a gente não pode sair fora da caixinha, que a gente tem que fazer as coisas de uma determinada forma. E chega um momento que a gente começa a perceber que a gente não se encaixa dentro daquilo que está sendo dito para a gente que a gente deve fazer. Chega um momento que a gente começa a ver que a achar que a gente está errado. Então a gente começa a se colocar como errado na situação, porque a gente não está suprindo a expectativa que os nossos pais tinham sobre a gente, que os nossos amigos tinham sobre a gente, que o nosso chefe tinha sobre a gente. E a nossa tendência dentro dessa realidade é sempre nos colocar como os errados. Ver o errado da gente. E quando a gente começa a cair dentro do mundo de autoconhecimento,
e não só de uma técnica específica, mas eu percebo que hoje todas as técnicas elas levam para o mesmo lugar, é a gente começar a reconhecer que, na verdade, nós criamos a nossa realidade a partir daquilo que a gente está escolhendo ou daquilo que a gente não está escolhendo. Que a gente esquece, às vezes, de perceber que quando a gente não escolhe, isso também é uma escolha. Então, é muito divertido dentro desse universo, né, de trazendo aqui o que Access fala, né, que é os nossos pontos de vista, eles criam a nossa realidade. É muito divertido a gente perceber que chega um momento em que a gente não se alinha mais com alguém que está vivendo o coitadismo, como a gente fala. Alguém que não está escolhendo mais para si, alguém que não está reconhecendo as possibilidades que tem. Porque a gente é tão grandioso e a gente cria tanta coisa, e nós criamos tanta coisa que não é positiva muitas vezes, que nos falta perceber o poder que a gente tem para transmutar tudo isso em algo que realmente seja positivo e seja grandioso. Eu acho que a gente vive também assim num mundo muito do certo e do errado. E aí quando a gente cai num espaço onde a gente diz que a gente não quer mais essa situação, a vida que eu tenho não é legal, o trabalho que eu tenho não é legal, a gente cai no errado da coisa. E não percebe que nós também criamos aquilo com com escolhas passadas. E a gente fica tentando consertar aquela situação que está errada. A gente está numa situação que tu não gosta, eu sinto isso, eu sou muito isso, eu sou muito aquilo, e isso é errado, é ruim. Tu acaba trabalhando no errado, tentando te consertar. Ou tentando consertar o teu emprego, ou tentando consertar a tua situação financeira. E na realidade, se a gente mudar e perceber que tá tudo bem, que do jeito que tá, não é errado, é o que é, e a partir disso tu quer melhorar, tu quer transformar, tu quer transmutar, isso fica muito mais leve do que tu querer consertar algo que tá errado. Se tu tem um emprego que tu não gosta muito, tudo bem, mas como seria olhar para esse emprego, por exemplo, e ver, é um emprego, não é como eu gostaria que fosse, mas é um emprego que me traz dinheiro, é um emprego que, né, que eu tenho gratidão. Uau! Deixa eu ver aqui. Deu. É o emprego, não, ainda não é o emprego dos meus sonhos, mas como seria olhar para isso, perceber, não, mas eu criei esse emprego me traz amigos, me traz dinheiro, me traz, enfim, N coisas, mas eu quero melhorar isso. É totalmente diferente de tu olhar e pensar, nossa, esse emprego é muito ruim, eu preciso sair daqui agora, porque é péssimo. A energia da coisa é totalmente diferente. E o nosso processo, nós com nós mesmos, é da mesma maneira. Talvez tenham características ou situações ou maneiras que a gente que muitas vezes a gente gostaria de mudar. Mas isso não é errado na gente. Só é algo que a gente pode transformar. E eu acho que só de falar e de ouvir a gente consegue perceber a diferença na energia que isso traz. Né? De tu querer consertar algo que está errado ou de tu querer melhorar alguma coisa que ainda não está tão bom como tu gostaria, mas que pode sim melhorar. Né? Então, como fazer essas mudanças? E não como consertar alguma coisa. A partir do momento que a gente julga algo como errado, né? A gente levanta um monte de barreira de proteção para não receber mais daquilo. Né? Que é a mesma coisa que acontece com a gente quando a gente entra dentro do julgamento. E quando a gente percebe as coisas como errado, é muito importante a gente trazer a consciência disso, que errado é um ponto de vista. Porque cada um enxerga as coisas de acordo com aquilo que vem no seu material de referência, que é a criação que teve, a forma que os pais eram, a forma que os amigos eram, o grupo de amigos que tinha, as situações que viveu. Então, a partir de todas essas coisas, a gente vai determinando que algo é certo ou que algo é errado. Normalmente, olhando pelo ponto de vista de o que funcionou para nós e o que não funcionou. Mas a gente esquece de reconhecer, na maioria das vezes, que nós mudamos o tempo todo. Todo o tempo a gente está em mudança contínua. Então, o que funcionou ou deixou de funcionar, ou não funciona mais dessa forma para a gente, não significa que é errado ou que foi ruim ter acontecido. Mas sim que foi algo que te fez chegar hoje nesse espaço onde tu tá, para poder reconhecer que ali cabe uma mudança, uma transformação. Eu tenho percebido muito esse assunto e tem sido muito frequente nos meus atendimentos,
e nas pessoas que eu converso ultimamente, que é o quanto as pessoas estão escolhendo só olhar para o errado, ao invés de perceber que aquilo ali é o que foi necessário acontecer para que tu chegasse nesse momento hoje, olhasse para essa situação e dissesse: eu não gosto mais disso, eu não escolho mais estar aqui. Então, a partir daí, tu conseguir transmutar, escolher diferente, fazer diferente, criar diferente. E não significa que todo o trajeto dali para trás foi errado ou que foi ruim. Significa que foi o que era necessário para que tu hoje tivesse esse reconhecimento. E quando a gente começa, como a Louise falou, a sair do errado da gente e começar a reconhecer aquilo que a gente tem de melhor dentro do que a gente está fazendo, então é a mágica única que cada um de nós é capaz de fazer. Quando a gente escolhe olhar para isso, do quão bom a gente é em algo, quão bom a gente pode ser em algo, a gente para de focar naquelas coisas que a gente acha que a gente não é tão bom assim. Porque se tem algo que tu percebe que tu não é tão bom assim, qual é o valor de tu te apegar àquilo que tu tá reconhecendo que não é a melhor parte de ti, ao invés de olhar para toda a potência criadora, criativa e generadora, generativa que tu é. No curso que eu fiz agora esse final de semana passado, eles disseram, falaram um pouco sobre essa questão, né, do quanto aquilo que a gente julga errado na gente é um dos nossos maiores potenciais. Né? Então, e o quanto a gente entra em várias definições que hoje a gente até conversou um pouco, né, de sensações e sentimentos que a gente sente, que a gente acha que está errado, e aí fica tentando consertar aquilo. Né? O quanto tu é uma pessoa que gosta de fazer muitas coisas, mas aí as pessoas dizem, nossa, porque tu nunca tem foco, e aí tu acha que tu está errada porque tu gosta de fazer muitas coisas, mas as pessoas dizem que tu não tem foco, e não ter foco é ruim. E aí tu cai naquela caixinha da pessoa que não tem foco e aquilo é péssimo e aí tu fica tentando te consertar. Ou, né, enfim, várias coisas que a gente acaba sempre levando e encaixando em algo que a gente precisa consertar. Né? O quanto me vem a questão de o quanto a gente fica achando que a gente precisa se consertar. Né? Ah, porque eu tenho que ser focada, eu tenho que ser responsável, eu tenho que ser isso, tenho que ser aquilo. E tudo que tu já é, todas as coisas boas não, mas todas as características que tu tem, que são só tuas, que são especiais, que só tu faz como ninguém. Que é a tua prática única, né? Exatamente. Ninguém é tu como tu. E isso é a tua maior mágica. E a gente não reconhece, a gente fica sempre olhando pro lado e dizendo, ah, fulana tem isso e eu não tenho. O fulano tem isso e eu não tenho. E a gente cai muito nesse espaço de ficar aquela pessoa é daquele jeito e tu admira ela e aí tu acha que tu tem que ser como ela, mas tu não é como ela. E aí tu fica achando que tu não é como ela e que isso é ruim e é errado. E no momento em que tu assume isso, tu deixa de ser tu. Né? Tu deixa de ser tu. No momento que eu achar que a Louise, a forma que a Louise é muito mais interessante do que a forma que eu sou, eu vou deixar de ser aquilo que eu sou para tentar ser o que eu julguei como importante, mais legal, né, sobre a Louise, e nisso eu vou estar matando uma parte de mim. A Access traz muito isso, né? O quanto a gente mata uma parte da gente cada vez que a gente não reconhece aquilo que a gente tem de melhor. Porque é como se tu dissesse para todo o universo, para todo o teu corpo, para todas as tuas células, tu não é bom. Tu tem que ser que nem ela. Só que tu não é ela. Exato. E aí a gente para de perceber que o que funciona para um não necessariamente vai ser o que funciona para outro. A minha forma de ser, o meu processo, ele é um. O processo da Lu é outro. E a gente entra nesse universo, nesse mundo desde sempre, porque desde que a gente nasce, a gente já é comparado com alguém. Os nossos pais automaticamente já comparam quando tem 2 filhos. Ah, mas o outro era tranquilo e esse aqui só chora. Ah, mas o filho da fulana caminhou com não sei quantos meses. Ah, porque não sei quem falou com não sei que idade. Né? A gente vive esse universo de comparação desde o momento em que a gente é trazido ao mundo. E o quanto isso vai fazendo com que a gente passe toda a vida se comparando, né? Eu tenho falado bastante, usado bastante a questão assim, ó, se eu não tivesse nenhuma comparação, se eu não tivesse que
que me comparar com ninguém, ou se tu não tivesse que te comparar com ninguém, se tu não tivesse que te preocupar com que nada, com que ninguém dissesse, o que que tu faria? Como que tu seria? O que que eu faria agora se eu não tivesse que pensar em ninguém, se eu não tivesse que me comparar com ninguém? Como que eu seria? Porque aí tu tira todos esses parâmetros e consegue perceber o que de verdade tu gostaria de ser, o que de verdade tu gostaria de fazer. E não baseado no que os outros acham ou no que tu acha que os outros são. Porque tudo aquilo que a gente acha que os outros esperam da gente, ou que a gente acha que deveria ser, é, na verdade, projeção e expectativa que a gente criou sobre alguma coisa. E eu não sei se vocês percebem da mesma forma que eu, mas dentro do meu interessante ponto de vista, a projeção só serve para a gente julgar o errado. Porque a projeção, ela é algo que parece que tu tem sempre que chegar na perfeição daquilo que tu projetou em algum momento. Só que não existe. É algo inatingível, porque a perfeição, ela não existe. A perfeição é tu estar fazendo aquilo da melhor forma que tu pode. Isso é perfeito. Quando tu busca fazer algo a partir de uma perspectiva de outra pessoa, a partir de um ponto de vista de outra pessoa, de uma projeção, de uma expectativa de alguém, tu sempre vai estar falhando contigo. Porque tu não vai estar honrando o quanto o teu processo foi importante para tu reconhecer o que tu tá fazendo nesse momento. Eu queria pedir para vocês, o pessoal que chegou depois, que quem quiser ligar a câmera, para nós é maravilhoso quando a gente começa a enxergar vocês, ver, né, a carinha de vocês e o quanto a energia vai levantando. E também queria pedir para o pessoal ir trazendo contribuição aqui no chat, para que a gente consiga levantar alguns assuntos com mais clareza, tá? Então, quem perceber, quem se sentir à vontade para isso, nós agradecemos bastante. O que eu percebo muito é que a gente nunca acha que é capaz. A gente comprou de que tudo é muito difícil, de que a gente precisa fazer muita coisa, de que a gente precisa batalhar muito. Então, às vezes, a gente nem sai daquele espaço de ir lá e fazer porque é muito difícil, eu acho que eu não consigo, eu acho que eu não posso, me disseram que eu não podia. Né? O quanto a gente não reconhece que realmente a gente pode fazer tudo que a gente quiser. A questão não é se a gente pode, a questão é como, mas não se isso é possível. Não, a gente define, a gente percebe o que vai criar pra gente e a gente vai descobrir como vai estruturar, como vai chegar até lá. E não nunca se a gente consegue fazer, ou se a gente pode fazer. Porque a gente sempre pode. A gente só precisa descobrir o como, né? Como fazer e com facilidade. E o que mais é possível, que a gente ainda não considerou. Mas sempre ter essa certeza, sempre, de que é possível e que a gente pode. Agora, como, essa sim é a questão. E o como, ele não precisa nunca entrar no ponto de referência de outra pessoa, né? Porque a minha forma de ver o como é a minha forma de ver o como a partir das coisas que são possíveis para mim dentro do momento que eu vivo e da consciência que eu tenho. Eu não posso escolher o meu como a partir de como funcionou para a Louise, como funcionou para a Camila, como funcionou para a Olenka, como funcionou para a Aline, porque isso é o que funcionou para cada um. E o quanto a gente deixa de ver aquilo que a gente faz e que funciona, porque a gente está sempre buscando olhar para o que funcionou para o outro. É muito interessante. Ontem eu estava atendendo uma paciente e a gente estava falando sobre largar tudo e abrir um negócio. Algo bem... A Luísa entende bem. Então, largar tudo e abrir um negócio. E ela me trouxe uma percepção de uma amiga dela, que ela disse que ela estava super empolgada, que ela tinha percebido de fazer de uma forma e que ela já estava criando essa forma. E aí ela começou a conversar com as amigas e uma amiga dela disse assim, mas é que tu tá olhando só para os casos que deram certo, né? Tem um monte de casos que não deu. Não tenho uma amiga dessas. Não tenho uma amiga dessas, exatamente. Por favor, não tenho. E aí eu disse para ela assim, mas será que realmente os casos que não deram certo, não deram certo? Porque foram o suficiente para que aquela pessoa reconhecesse que talvez existisse outra forma de fazer. Julgar que não deu certo é algo muito limitante. O que é não deu certo para vocês?
Quem quiser escrever ali no chat, por favor. O que vocês percebem que seja não deu certo? Uma coisa que eu percebo muito é que às vezes a gente usa tudo que pode acontecer para justificar a nossa não escolha. Eu quero fazer muito uma coisa, eu sei que eu quero, eu sou boa nisso, mas eu não quero criar expectativa, eu não quero me frustrar, eu não quero me decepcionar, eu não quero que dê errado, eu não quero que... E aí, eu não quero tanta coisa que eu nem escolho fazer aquilo para evitar que tudo isso que talvez possa acontecer, aconteça. Vocês conseguem perceber que louco é isso? Que antes mesmo da gente fazer, a gente já sabe o que vai acontecer e que não vai dar certo, que vai dar errado. E aí a gente não faz, e aí a gente fica ali murcho, nunca cresce, nunca faz nada, porque a gente ficou tentando evitar que algo ruim acontecesse. E se não existissem coisas ruins, né? E se não tivesse, e se tu soubesse que sempre, que nada vai dar errado. E não ficar pensando em tudo que pode dar errado e que o errado nem existe. Que eu acho que é um pouco do que a Ana falou. Reconhecer que o errado não existe. Existe somente aquilo que não foi de acordo com as projeções e as expectativas que a gente criou a respeito de algo. E isso é errado? Não. Boa. Eu ia falar exatamente sobre isso, sobre o medo, né? O quanto a gente cria o medo na nossa vida. Eu vou contar a história do medo depois. Aquela que eu contei. Então tá. Pode contar, porque era isso que eu ia fazer. Pode falar. Então conta. Fala. Essa questão do medo, ela é muito louca. Porque às vezes nem é medo que a gente sente. Às vezes não, quase nunca é. Na maioria das vezes. 2 relatos meus, né? Uma vez eu tava com uma amiga minha e eu disse, mas eu tenho medo. Eu sinto medo. E ela olhou pra mim e disse assim, mas é medo? É um medo que te para? Aí eu disse, não é um medo que me para. E ela, então, não é medo. E aí ela disse, tu tá animada, tu tá animada, tá excitada com isso. E aí eu li um livro que é Sendo Você Mudando o Mundo, que é do Dan Heer, que eu super indico, depois a gente coloca aqui no bate-papo para vocês pegarem o nome, que ele fala sobre o medo, de que a gente registra algumas sensações que a gente sente no corpo como tal sentimento, tal sensação, e isso tem todo uma carga energética, tem todo um peso. E ele relata que, por exemplo, quando tu é criança e a tua mãe vai te levar para o mar, para tu conhecer o mar pela primeira vez, tu sente no teu corpo físico, o teu coração bate forte, tu sente arrepio, teu corpo agita, teu coração agita. E aí tu tá chegando perto do mar porque tu tá muito animado com aquilo e a tua mãe diz que tu não precisa ter medo. E aí tu registra toda aquela sensação corporal que tu teve como medo. E quando tu tem medo, tu precisa de segurança, tu precisa de proteção, é melhor que tu não faça. Então toda vez que tu sente aquela excitação disfarçada de medo, tu evita fazer aquilo, porque se tu tá sentindo medo, é porque é algo perigoso, é algo que é melhor recuar para te sentir seguro. Então sempre que alguém me diz agora, eu tô com medo, verdade que isso é medo ou tu tá animado? Ou teu corpo tá reagindo tanto a uma coisa que tu quer tanto, que tu tá com essa sensação, mas na verdade isso não é medo. Então, quantas vezes a gente mal julgou a sensação como medo e na verdade a gente estava animado e excitado com aquilo. E aí a gente vem para essa coisa, né, da sensação que eu vi que a Paula colocou aqui. Hoje eu percebo que tudo é sensação. Quando a gente olha a partir do ponto de vista de Access, né, que é Access Consciousness, que é um conjunto de ferramentas e de técnicas, né, trazidas para empoderar as pessoas e para fazer a gente reconhecer muitas coisas da gente, né, que nos tira total da limitação. Eles falam que todo pensamento, sentimento e emoção, na verdade, são mentiras que a gente conta para nós, para nos parar em algum lugar, a partir de tudo aquilo que nos disseram um dia. E aí entra essa história que a Lu contou da mãe fazendo o filho reconhecer uma sensação de animação como medo. Quantas vezes a gente não escuta, inclusive, né, como um dito popular, assim, dentro daquelas coisas, as coisas que traz, quando a gente tem medo é melhor não fazer, porque pode dar errado. Aí a gente tem que ter medo do desconhecido. Não tenha medo do desconhecido.
E o quanto a gente vai, né, registrando isso dentro do nosso sistema de crenças de que o desconhecido, ele não pode ser algo legal, divertido, e um processo de conhecimento, de mudança, de percepção diferente, e sim, ele é algo perigoso, algo que a gente tem que ir com muito cuidado. E o quanto, naquele momento em que a gente define que a gente precisa ter medo do desconhecido, que o desconhecido é perigoso, a gente não está parando a nossa maior criação. A gente está deixando de reconhecer na gente aquilo que mudaria a nossa vida e mudaria nosso futuro dali para frente. E hoje, né, a partir dessas ferramentas, desse conjunto de ferramentas, eu consigo perceber cada vez com mais clareza o quanto eu criei na minha vida pensamentos, sentimentos e emoções para que as coisas funcionassem dentro da minha zona de conforto. E o quanto cada um de nós também não fez isso. Porque é muito mais fácil a gente ficar parada naquele lugar que a gente conhece do que a gente ir lá e buscar aquilo que não está registrado dentro do nosso HD mental. E quantas vezes aquilo que a gente não conhece é onde está escondido o presente grandioso que a gente tem para receber desse universo, para receber da gente. O quanto isso não é realmente aquilo que vai fazer com que a gente saia da nossa zona de conforto para criar algo muito, muito grandioso. E quantas coisas grandiosas estão disponíveis para nós se a gente reconhecer que nós somos capazes de receber todas elas, que nós merecemos receber. Porque o merecimento, ele é outra coisa que é um julgamento. Porque para mim, merecer é uma coisa, para a Louise é outra, para a Poliane é outra, para a Monique é outra, para a Valéria é outra. Para cada um é diferente. Então, quando a gente vive em um universo que as pessoas dizem, ai, mas coitado, não merecia. Não, ele simplesmente escolheu. Porque o merecer ou não merecer é a partir do meu ponto de vista. E não a partir do que aquela pessoa criou. É muito importante a gente perceber o quanto as coisas realmente são muito individuais, no sentido de que cada um tem o seu ponto de referência. Porque aqui nós somos inúmeras pessoas, cada uma tem o seu ponto de referência, e se a gente perguntar o que é, sei lá, dinheiro, para cada uma dessas pessoas, cada uma vai dizer uma coisa. Então, como que a gente acha que se a fulana fez e deu errado, ou se a fulana falou que eu preciso ter cuidado, preciso me proteger, por que a gente acha que vai funcionar para nós só porque funcionou com ela? Cada um de nós tem os seus pontos de vista, tem os seus pontos de referência, tem o seu histórico. Senão, ou éramos todos iguais, ou tínhamos todo mundo muito dinheiro, ou tínhamos todo mundo pouco dinheiro, ou tínhamos todo mundo o mesmo tipo de empresa. Nós éramos todos iguais. E nós somos totalmente diferentes. Então, aquilo que a pessoa passou, isso não serve como referência para mim. Na verdade, nem o que eu passei serve. Porque vocês não conseguem perceber o quanto é insano a gente olhar para trás para escolher coisas para frente. Porque é exatamente isso que a gente faz quando a gente usa os nossos sentimentos, as nossas sensações, as nossas emoções para fazer escolhas. A gente vai lá, na primeira vez que a gente passou por aquela situação, e a nossa mente busca qual foi a sensação que a gente teve, qual foi o resultado que a gente obteve, e aí ela nos leva a tomar uma decisão, a partir de uma decisão passada. Mas nós não somos mais as mesmas pessoas. Eu não sou a mesma pessoa que começou a live agora. Como que a gente vai usar situações que a gente passou ontem, há 10 anos atrás, para tomar uma decisão agora? A gente precisa começar a perceber o que de fato a gente quer, o que vai ser contribuição, o que vai criar mais para nós. E não como foram as outras experiências que a gente teve. E isso a gente faz o tempo todo. Embora seja completamente louco, a gente faz isso o tempo todo. Dentro de Access, nós temos uma ferramenta muito incrível, que é a percepção, né? Do leve e do pesado. Todo mundo já deve ter percebido no corpo aquela coisa que vem que instantaneamente tu sente uma sensação de expansão, de uau, eu quero isso. E aí, imediatamente que tu sente isso, tu entra num processo mental de trazer, mas isso não sei o que, nananana, mil justificativas, né? Ou isso é caro, ou isso não pode, ou o que vão pensar, ou como que vai ser, ou é longe, ou mil coisas. E quando a gente realmente está disposto a parar de julgar as coisas e a parar de vivenciar e de viver a partir dos pensamentos, sentimentos e emoções, e a gente começa a simplesmente perceber,
aquilo que o nosso corpo, que não tem julgamento, traz pra gente como o que cria e o que não cria para nós, e a gente se conecta com isso, a gente começa a fazer escolhas que são verdadeiras. Porque toda vez que a gente pensa em fazer algo, imediatamente já vem milhões de afirmativas na nossa mente, nos mostrando o quanto aquilo é louco, o quanto aquilo é absurdo, o quanto aquilo é insano, que não vai dar certo, que a fulana fez e que não funcionou, e que não sei o que, não sei o que, mil coisas. E a gente acaba apagando aquela primeira sensação que a gente teve quando a gente pensou naquilo e aquilo foi extremamente grandioso. É aquele balde de água fria. Vai lá e joga um balde de água fria naquela chama que recém fez um... Sabe? Vai lá e... Exato. E quem nunca, né? Quem nunca olhou para alguma situação, a Fafá tá rindo ali porque ela passou por isso agora, né? Ela teve um... Eu tô rindo dela rindo. Louise, teve esse curso que a Louise foi. Eu vou contar depois. Lá em São Paulo, a Fafá escolheu, na primeira vez que ela viu sobre esse curso, ela escolheu o que ela queria fazer. E aí ela começou a entrar naquela coisa assim, mas é caro. Mas essa época não sei o quê. Mas é longe. Mas eu vou gastar com hospedagem. Mas não vai ter passagem de avião barata, porque já tá quase na hora. Aí a gente... Eu encontrei ela e disse, Fafá, tu não vai no curso? E ela, não vou. Aí eu achei que tu ia. Ela, não, toda vez que eu falo no curso, meu corpo vibra, mas eu não vou. Aí eu, não, só um pouquinho. Tem algo aqui que não tá batendo. Tipo, vamos parar de palhaçada, né? Sabe? E aí tá, resumo da história, ela conseguiu, né? Reconhecer o quanto ela tinha escolhido lá no primeiro momento já. E como foi, Fafá? Foi grandioso, tá lá? Foi generativo, criativo, nutritivo pra ti, pro teu ser? Foi. Né? Sim, foi muito bom, muito assim, ó, muita expansão. E todas as contribuições, né, Luíse? Sim, que a gente adquiriu lá. Como pode melhorar, né? Foi muito bom mesmo. O quanto, quando a gente escolhe algo, a gente escolhe ouvir, né? Aquilo que o nosso corpo está nos trazendo. Naquele primeiro momento, antes de entrar em todas as justificativas, em todos os julgamentos, a gente cria algo grandioso para nós. E quantas vezes a gente não está escolhendo perceber isso, a gente está escolhendo entrar na justificativa. Hoje, um paciente meu me perguntou assim, tá, Nássara, mas como eu sei quando eu tô entrando na justificativa? Quando eu sei que, na verdade, eu tô me boicotando? E aí eu falei pra ele assim, toda vez que na tua cabeça vier, mas... Era isso que eu ia dizer. Tirou, né? Porque toda vez que a gente escolhe ponto. A escolha, ela não precisa de justificativa, ela não precisa de validação, ela não precisa de nada. No momento que tu escolher algo, tu escolheu e pronto. A partir do momento que a tua mente diz, mas... Pronto. Ralou. Porque aí tu deixa de te escutar, tu deixa de te reconhecer e tu começa a entrar no processo da mente. E a mente mente. Muito. O mas é uma coisa que a gente precisa abolir do nosso vocabulário. Mas não existe. Existe o que a gente sabe que a gente escolhe, o que é verdadeiro para nós. Todo o restante não serve para nada, a não ser para tornar as coisas mais difíceis. E alguém trouxe aqui, né, aquela frase, a Janice, aquela frase típica, mas tem que ser muito trabalhoso para depois merecer. O quanto a gente cai ainda nesse espaço de que é difícil, de que tem que ser duro, de que precisa trabalhar muito, de que as coisas não caem, né, que as coisas não caem do céu. Porque o que vem fácil, vai fácil. Sabe? Então a gente também precisa quebrar isso. É muito engraçado porque parece que ser fácil é errado. A gente faz muito isso, né? De que as coisas são fáceis, meu Deus, não, aquela pessoa não merece, aquilo não é valorizado. Não seria a gente começar a rever essas coisas que a gente acredita que acredita. E uma das coisas que eu faço muito, que eu gosto, é assim, eu presto muita atenção no que a minha mente fala pra mim. Por exemplo, se alguém me diz alguma coisa e eu tenho vontade de responder ou de falar alguma coisa, eu penso, peraí, o que é isso? E normalmente é uma coisa limitante. É um julgamento, é algo, né, que a gente vai falar da pessoa. Mas quando a gente julga o outro, a gente tenta que aquilo não aconteça com a gente.
Então, se eu julgo que a pessoa, sei lá, ganhou dinheiro fácil, como que eu vou ganhar dinheiro fácil se eu julgo quem ganha? Então, fazer esse exercício, né, de também perceber e prestar atenção nas coisas que a gente pensa e fala, para a gente poder ir abrindo mão disso, né, destruindo e descriando isso que já não nos faz, já não cria mais para nós. Então, assim como nem todo mundo aqui conhece Axis e já participou de alguma classe, alguma coisa, eu vou falar brevemente que em Axis nós temos um enunciado aclarador que a gente usa para trabalhar algumas coisas, para liberar, para tirar os lugares onde a gente escolheu ficar parado em algo que a gente estava percebendo. Na verdade, que a gente estava pensando e não que a gente estava percebendo. E quando a gente faz isso, quando a gente fala esse enunciado aclarador, é como se a gente tirasse todas essas vendas que estão fazendo a gente voltar para aquele lugar. Como todo mundo aqui, como nem todo mundo aqui conhece isso, eu e a Louise nós vamos fazer mental. Quem souber pode fazer mental também, mas vai funcionar para todo mundo, tá? E vamos trabalhar para liberar algum espaço que eu percebo que pode ser criado aqui. Então, em todos os lugares onde cada um de vocês definiu que medo é perigo, que a gente precisa se parar quando a gente está diante de algo diferente, de algo novo na nossa vida. Tudo que isso é, tudo que isso representa e toda a energia que isso traz à tona, vamos destruir, descriar agora. E em todos os lugares onde a gente não está reconhecendo a potência grandiosa que nós somos e tudo aquilo que a gente pode ser a partir do momento em que a gente escolher reconhecer o quão grandioso nós somos, tudo que isso é, tudo que isso traz à tona, todos os pontos de vista que nós criamos a partir do que já nos disseram, vamos destruir, descriar tudo isso. Sim? E tudo aquilo que a gente está usando para se parar, tudo aquilo que a gente está usando como ponto de referência, cada vez que a gente olha para o outro para definir o que a gente vai fazer da nossa vida e o que a gente vai escolher para nós, todos os lugares onde as referências que nós temos estão se tornando mais importantes do que aquilo que a gente percebe que vai criar para o nosso ser. Tudo que isso é e tudo que isso traz à tona, vamos destruir, descriar assim? Em todos os lugares em que a gente não sabe como fazer diferente, não sabe como começar e por isso a gente não faz, a gente fica no mesmo lugar que a gente está, porque aqui eu sei como funciona. Tudo que isso é e tudo que isso representa e traz à tona, vamos destruir e descriar. Em todos os lugares em que a gente mal julgou e mal identificou a potência criativa e generativa que nós somos. Todos os votos, contratos, lealdades, fidelidades que nós trazemos de outra vida, de ficar escondidos para não apagar o brilho de ninguém. Tudo que isso é, tudo que isso traz à tona, vamos destruir, descriar, rescindir, retratar, renunciar, revogar tudo isso agora mesmo? Sim? A minha conexão até instável ficou. Como pode melhorar? Então, isso a gente faz para abrir um espaço naqueles lugares onde a gente não estava conseguindo reconhecer, onde a gente estava preso nas limitações. Isso é uma parte de Axis, né? Uma ferramenta que a gente tem dentro de Axis Consciousness, que é para realmente tirar todos aqueles pontos de vista e aquelas limitações que a gente criou a partir de uma referência, a partir de algo que em algum momento nós julgamos como valioso, como que a gente deu uma forma, uma estrutura e acabou fazendo com que isso grudasse na gente de uma forma tão fixa que a gente não conseguisse reconhecer as coisas a partir de uma forma diferente. Né? Não conseguisse reconhecer que pode sim, que pode ser diferente e que vai ser diferente para cada um à medida que cada um percebe e escolhe. É uma ferramenta muito legal, eu percebi de trazer isso aqui para criar um espaço, né, para que vocês também percebam o fato de vocês terem escolhido estarem aqui hoje e receber de vocês, presentear vocês, seja com algo que a gente fale que faça sentido, que crie na vida de vocês, ou com essas liberações, ou com o que vocês podem levar desse workshop, não desse Zoom, né? O quanto vocês podem reconhecer que vocês já escolheram vocês, o quanto vocês podem reconhecer que vocês já se presentearam, que vocês abriram uma porta para começar a reconhecer a potência que vocês são. Porque se vocês não fossem potentes, vocês poderiam estar
dizendo que tá tarde, né, que tu queria sair, que tu ia tomar uma cerveja, que tu tinha saído para jantar com teus amigos, que não sei o que, nananana, e todas aquelas justificativas que a gente usa ao invés de reconhecer que não, a gente está escolhendo receber mais, né, presentear o nosso ser com coisas que vão ser mais criativas para nós. Eu acho que é muito importante, né? Porque a gente fala muito em mudar. Eu quero mudar, eu quero ser diferente, mas nada substitui a escolha de fazer algo diferente. Porque a gente está aqui conversando, vai conversar, né, durante 1 hora, e aí depois, o que cabe a cada um fazer? A realmente escolher fazer diferente. Porque o quanto a gente, muitas vezes, né, fica naquele espaço de não querer estar onde está, mas não conseguir, não se permitir fazer realmente a escolha, né, ir lá e fazer algo diferente. Porque a gente muitas vezes busca no externo. Ah, mas o fulano não faz isso, aí eu não faço. Ah, mas é fulano não sei o que, aí eu faço. O quanto a gente coloca nos outros ou em outras situações a responsabilidade de mudança da nossa vida, da nossa situação. É sempre a partir da gente que o resto muda. Então, não fiquem na justificativa, na não escolha. Percebam que vai criar mais e façam de fato, né, o movimento diferente. Saiam da caixinha do que agora não está mais tão legal. E outra coisa que eu acho interessante é que a gente nunca quer ser diferente. A gente quer sempre ser igual a todo mundo. Mas ser diferente é o mais legal de tudo. Quando a gente reconhece que a gente é diferente e que isso é a coisa mais legal que a gente tem, que a gente é, tudo fica mais fácil, nossa, a energia muda. Vocês conseguem perceber o quanto muda? Perceber que tu é diferente, que isso é a melhor coisa que tu tem. Então, reconhecer isso. Ninguém faz tão bem quanto tu, o que tu faz. A Aline trouxe ali algo que eu acho assim, nós temos 10 minutos mais, né, para falar, então vamos... eu percebo de trazer isso, né, que a gente nunca vai ter aquilo que a gente rejeita. E para isso eu acho muito interessante a gente trazer o que o Gary Douglas traz como conceito do que é consciência, né? Que é a habilidade de receber de tudo e de todos, é de estar presente na sua vida e nada julgar, né? Então, consciência é a habilidade de estar presente, receber de tudo e de todos e nada julgar. Porque algo que nós fazemos muito é receber somente aquilo que é bom dentro daquilo que a gente julga bom, e nem o que a gente julga bom, na maioria das vezes, a gente recebe. Porque quando nos trazem um elogio, por exemplo, a nossa tendência é sempre dizer, mas, como tu tá bonita hoje? Ai, nem arrumei meu cabelo. Ai, nem fiz escova. Ai, essa roupa nem é nova. Né? Ou quando é aniversário da gente, alguém vem e traz um presente, a primeira coisa que a gente faz é, ai, não precisava. Sério que não precisava? Sério mesmo? Tu acredita nisso? Tu não te sente feliz por estar recebendo aquilo? Tu te sente, então, como seria simplesmente receber? Né? Toda vez que a gente deixa de receber de algo ou de alguém, a gente está levantando um muro, uma barreira, que está travando tudo o que a gente poderia receber daquilo ali. O Gary Douglas traz eu não lembro agora se é no livro, em algum material de classe, sei lá, mas ele conta uma história de um cara que tinha uma loja e que procurou ele porque a loja dele não estava faturando, né? Porque não estava tendo sucesso na loja. E aí ele perguntou para a pessoa, assim, ele disse, o que que tem nessa tua loja? Por que não está funcionando? E ele disse, porque a minha loja vive cheia daquela gente. E eu quero assim, quem é aquela gente? Ele tá aqueles gays, eles ficam lá se agarrando. E aí eu quero saber o que pensa a respeito de gays. Ele, eu não gosto de gays. E ele trouxe essa consciência. Ele disse assim, a partir do momento em que tu escolher não receber de alguém, tu não vai receber de mais nada. Como seria tu reconhecer que essa gente que tu tá chamando são as pessoas que estão lá para criar pro teu espaço?
e para te ensinar, para fazer tu reconhecer as coisas de uma forma diferente. E aí diz que ele nunca mais apareceu, né? Sumiu, desapareceu, a pessoa nunca mais voltou para a sessão, para nada. Aí um dia o Gary tava passando lá na frente da loja do cara, e olhou lá pra dentro, a loja cheia. Um monte de gay, ele se agarrando nos gays, conversando, não sei o quê. E aí o Gary olhou pra ele e disse assim, ah, que engraçado. Ele disse, eu consegui receber o presente que cada uma dessas pessoas é pra mim. E no início eu olhei para isso a partir do financeiro. E hoje eu reconheço que eles fizeram eu perceber a vida de uma forma diferente. Então, essa historinha, né, que ele conta serve para a gente perceber o quanto, cada vez que a gente não escolhe algo ou alguém, ou receber o julgamento, ou receber aquilo que estão nos trazendo, que no primeiro momento a gente não vê como algo positivo, a gente consegue enxergar além daquilo que está sendo trazido. Então, no momento que o Gary falou para ele, a primeira coisa que ele pensou é: eu não gosto de gay. Depois ele resolveu: não, mas se eu começar a gostar, eu vou ganhar dinheiro. E aí ele escolheu receber. Mas, na verdade, aquilo ali abriu para ele reconhecer o quão grandioso poderia ser se ele escolhesse receber de verdade. E, a partir dali, ele começou a reconhecer o ser dele de uma forma diferente. Ele começou a receber muito mais dele e dos outros. Então, o quanto a gente pode trazer isso para a nossa vida, para perceber que toda vez que a gente não escolhe receber de alguma coisa, a gente está levantando milhões de paredes, milhões de muros que estão fazendo com que a gente diga para o universo assim, não me dá isso, e não me dá nada, porque eu não estou disposta a olhar e a receber. Então, todos os lugares onde a gente já definiu que a gente não quer receber de algo, que algo não é uma contribuição para o nosso ser, em todos os lugares onde a gente está ainda deixando de receber de tudo, de todos, o tempo todo, sem julgamento, vamos destruir, descriar, rescindir, retratar, renunciar, revogar tudo que isso é e tudo que isso traz à tona, sim. Vai fazer mais alguma? Não. É muito interessante como a gente faz isso o tempo todo, né? A gente tem opinião para tudo. A gente olha para uma pessoa e a gente não consegue olhar a pessoa. A gente olha, acha ela bonita ou feia, acha ela chique ou brega, acha ela esperta ou inteligente ou burra. A gente tem sempre um julgamento sobre aquela pessoa ou sobre aquela situação. E quando a gente tem um julgamento sobre aquilo, a gente não consegue simplesmente ver a situação e ver a pessoa como ela é, livre de qualquer julgamento. E o principal, e eu acho que o pior, é que a gente faz isso com a gente. A gente tem muitos julgamentos sobre a gente. A gente se olha no espelho e se acha isso, se acha aquilo, ou a gente faz alguma coisa e acha que está errado e acha que está certo, e a gente não consegue receber. E eu acho que mais do que receber dos outros é a gente não se permitir receber da gente, não ser gentil com a gente. Agora no curso em São Paulo, quantas vezes a Fafá que estava junto, quantas vezes a gente ouviu a palavra gentil? A gente precisa ser gentil com nós mesmos. A gente precisa olhar pra gente com amor, com carinho e começar a receber da gente. E aí começa a receber dos outros. E aí a gente recebe tudo. Recebe amor, recebe carinho, recebe dinheiro. E o julgamento. E o julgamento. Você tem que estar disposta a receber. Tem que estar disposta a receber tudo. Tem que estar disposto a receber a crítica. Tem que estar disposto a receber aquilo que tu não gostaria de ouvir. E não entrar em justificativa e rebater, mas simplesmente perceber o que aquilo pode ser de contribuição para o teu ser. Que olhar que tu não estava tendo, que agora está disponível para tu ter, que tu não precisa rebater de volta, mas sim simplesmente perceber que contribuição aquilo que tu não queria ter escutado pode ser para ti. Eu acho que é muito grandioso quando a gente escolhe perceber isso. Receber de tudo. Receber de tudo, né? Porque abre uma porta para a gente se conectar muito mais com a gente. Quem nunca ficou furioso de receber um julgamento, uma crítica? Eu já, 1000 vezes, assim. Inclusive, para mim, hoje, ainda é um exercício mental. Eu não sou uma pessoa que escuto as críticas e... Eu preciso respirar, né? Trazer para mim e dizer assim, uau, recebo. O que tem de contribuição aqui?
Se eu não escolhesse isso, eu ia rebater de cara. Quem nunca, E é o que a né? gente faz. Aí a gente levanta uma barreira. E aí, quantos presentes estão ali naquilo que a pessoa falou? Normalmente, né, a gente faz isso. Ah, porque fulano veio ali e falou mal de alguma coisa minha. Ah, e aí, o que tem ali que eu posso receber que vai ser contribuição para mim? A gente recebe de tudo. E aí, a partir do momento que a gente se conscientiza que a gente pode receber de tudo, de fato a gente consegue perceber contribuição e presente em todas as situações e em todas as pessoas. Então, assim, para a gente finalizar, vamos deixar um exercício para todo mundo aqui. Só Que só terminar aqui que eu vi que a Janice falou, né? Uhum. Quando a gente era pequena, a mãe ensinava a dizer que não precisava o presente, sendo que era o que a gente mais esperava. E o quanto, né, a pessoa queria muito, a criança queria muito aquilo, e aí era podada ali naquele Diz momento. que não precisa. E aí tu aprende a não querer as coisas, né? E aí vem uma lista de crenças que a gente pode ficar horas falando sobre isso, mas realmente, né, o quanto nós somos ensinados totalmente ao contrário. Então, como seria a gente começar a partir de agora a modificar algumas coisas, a transformar algumas coisas e perceber o quão grandioso tudo pode ser. E que sim, é possível, e que sim, a gente merece, que pode, e que só vai. Em todos os lugares onde a gente não se julga merecedor daquilo de melhor que a gente pode ter. E isso inclui sim o julgamento. Tudo que isso é, tudo que isso traz à tona, vamos destruir, descriar agora? Sim. E a Janice trouxe ali a questão do presente, mas não é só o presente, né? Quantas vezes está na casa de alguém e a tua mãe diz, tu não pode comer na casa dos outros. Ai, não, se te convidarem para não sei o que, tu diz que não. Não, mas tu quer. Por que tu vai ter que dizer que não? E hoje eu percebo muito o quanto eu trouxe isso para minha vida em vários momentos e eu preciso dizer assim, não, mas só um pouquinho, eu quero, por que eu tô dizendo que não? Né? Em várias relações, assim, eu consigo em mim perceber isso em inúmeros momentos. Né? Que eu digo, não, hoje eu já consigo imediatamente. Quero sim. Não, só um pouquinho, eu quero sim. Eu recebo sim, eu aceito sim, eu gosto. Né? Porque automaticamente tudo aquilo que a gente foi colocando como verdade na nossa vida é o que a gente faz primeiro, mesmo que já não faça mais sentido. Então, se lá quando a gente era criança a gente definiu algo, hoje é o que a gente vai fazer primeiro, sem nem perceber. E às vezes a gente muda de ideia, só que a gente tem aquele ponto de vista de que, se eu disse que não, como que agora eu vou dizer que sim? Se eu disse que sim, como que agora eu vou dizer que não? Como seria a gente reconhecer que a gente pode mudar de ideia a cada 10 segundos? E que a gente muda o tempo todo? E que, como a Lu falou há um tempo atrás, aqui no início, no meio do nosso Zoom, a gente não é os mesmos de 5 minutos atrás. Então, como seria tu reconhecer que tu não é a mesma pessoa de ontem? Que se hoje tu tiver que fazer escolhas totalmente diferentes do que o que tu pregou a vida toda, tá tudo bem, porque tu não é a mesma pessoa. Então, tu não tem que ter as mesmas formas de pensar, de agir, de ser. E isso é muito louco, porque a gente faz isso, né? A gente vai se colocando dentro de algumas caixinhas. É automático, e aí parece que a gente nunca mais pode ser diferente. A gente nunca pode sair dali. A gente nasceu, aí a gente entra na caixinha da família, aí se nasceu mulher, entra na caixinha da mulher, se nasceu homem, na caixinha do homem. Aí resolveu fazer faculdade de administração, entrou na caixinha de administração, e aí fez a faculdade. Né? Então a gente vai só se encaixotando dentro de caixinhas que cada vez são menores. E aí, às vezes, a gente não consegue se permitir fazer diferente, porque ontem disse que tal coisa. Porque a gente botou lá dentro, se botou dentro da caixinha de tal coisa. Então, como seria a gente perceber que a gente pode o tempo todo mudar de opinião, a gente pode o tempo todo perceber as coisas diferentes, a gente pode o tempo todo perceber novas coisas, né? E a cada minuto nós somos diferentes, nós somos pessoas novas. E que o passado, ele já não funciona mais. O que funciona é só daqui para frente. A Olenka trouxe ali no bate-papo, né? Eu quero presente bom e caro, né? E o que se requer para que nós ganhemos cada dia mais presentes bons e caros? E também os bons e baratos.
e também aquilo que a gente escolhe ganhar. Isso é muito legal, né? Eu falar rapidinho assim sobre isso, que é algo que eu mudei muito na minha vida, porque antigamente, quando eu ia comprar um presente para alguém, eu sempre pensava assim, tipo, ai, mas não vou gastar tudo isso, né, nesse presente. Ai, a pessoa me deu um sabonete ano passado, sabe? Aquilo que automaticamente a gente traz como referência. Hoje, quando eu olho algo para alguém, a última coisa que eu vou ver é quanto aquilo custa. Porque eu me permito entregar aquilo que eu gostaria de receber. E não um ponto de vista de alguém e o quanto isso foi mudando para os presentes que eu recebo hoje. Eu percebo que hoje eu recebo presentes que são muito mais grandiosos, e não no sentido de caro, porque aqui não estou trazendo como ponto de referência o barato ou o caro, mas sim aquilo que está conectado com a energia do que tu escolhe. E não com a energia de, eu só preciso dar algo a alguém. Né? Então, como seria a gente reconhecer que nós podemos receber com facilidade a partir do momento em que a gente escolhe também entregar com facilidade, sem ponto de vista, sem limitação e sem achar que a gente tem que dar menos porque aquilo ali é um valor, olhando pelo valor ao invés de olhar pelo que o presente realmente é. Como seria a gente reconhecer que a gente pode estar passando na rua e pensar em alguém, lembrar de alguém numa pulseirinha de miçanga ou num Buda dourado, e a gente escolher dar esse presente para a pessoa, independente de olhar que a pulseirinha de miçanga custa R$1,50 e o Buda dourado R$400. E outra coisa que eu acho importante, mais do que andar e perceber um presente para dar para alguém, é te permitir te dar um presente. Sabe quantas vezes a gente quer comer alguma coisa, quer comprar alguma coisa e acha que não merece? E acha que, não, eu não vou usar. Né? Esses pequenos detalhes a gente também precisa reconhecer e ir transformando aos pouquinhos. O quanto a gente se ama, se gosta e se reconhece e se dá presentes. Sabe o quanto a gente pode fazer isso pela gente e que muitas vezes a gente não se permite. Eu não preciso de uma roupa nova. Né? Isso é uma ação pequenininha, mas que representa um leque enorme de percepções não, e de crenças e pensamentos que a gente tem sobre nós mesmos. Então, essas pequenas coisas no dia a dia, a gente pode ir transformando para ir transformando a nossa relação com nós mesmos e, a partir disso, ir transformando também a relação nossa com os outros. E a Renata falou medo de parecer inconstante, né? Que é sobre hoje eu quero, amanhã eu não quero. E daí que as pessoas acham que tu é inconstante, né? E daí que a pessoa acha que eu sou uma louca. O problema é dela. Né? Não vai tu não te permitir fazer uma coisa que tu gostaria ou te obrigar a fazer uma coisa que tu não gostaria porque tu disse que tu ia ou que tu não ia. Então, como seria a gente começar a reconhecer e a honrar o que a gente reconhece sobre a gente? Algo que eu percebo muito em mim hoje é assim, quando eu automaticamente, mas o que a pessoa vai pensar? Bom, o que ela vai pensar é um problema dela e não o meu. Ela que vai buscar uma forma de mudar o que ela está pensando. Eu não vou basear as minhas escolhas naquilo que é o pensamento de outra pessoa. Aline, peraí que a Aline trouxe uma coisa. Também sempre gostei de dar presentes, que a Paula disse, né? Que gosta, que ama dar presentes e receber também. E a Aline disse, quando eu escolho algo barato, eu penso, como eu posso dar um presente tão barato? Mas isso é um julgamento que tu tem, né? E aí tu fica te auto-julgando e, na realidade, a pessoa pode amar. Tu nem te permite, muitas vezes, né? Comprar aquele presente que é barato, porque a pessoa pode julgar, sendo que ela poderia amar o presente. E às vezes tu dá um presente caro e a pessoa olhar para aquilo e aquilo não ter serventia nenhuma na vida dela. E não usa ou deixa lá jogado num canto, sendo que aquele presente barato foi aquilo que tu olhou e que te remeteu àquela pessoa, trouxe a energia dela. Então, como seria presentear ela com o que tu percebeu e não com o valor que aquilo é? Né? Então, fala. Não, pode falar. Não, eu ia falar sobre os exercícios, né? Que eu queria deixar para vocês 2 exercícios. Ia ser um só, mas aí como a gente entrou nessa questão do se presentear, eu percebi no livro do Den, esse que a Lu falou, sendo você mudando o mundo. Eu vou digitar aqui. Eu já botei, tá lá no início. Se alguém ainda não leu esse livro, leia. Leia. Esse livro é um tratamento.
E vocês vão sentir raiva do livro em alguns momentos e vão ter vontade de jogar ele longe, de fazer fogueira com todas as páginas. Mas recebam do que aquilo ali tem para trazer, porque ele é para fazer realmente a gente reconhecer aquilo que a gente não está reconhecendo sobre a gente. E o Dan fala no livro sobre um exercício de tu escolher um dia, sair e tapar o preço de tudo no cardápio. Olhar para o cardápio e simplesmente escolher o que tu quer comer. Sem pensar se aquilo é barato, se aquilo é caro, se quanto vai dar a tua conta. Olhar o vinho que tu quer tomar, a bebida que tu quer, ou seja lá o que for, escolher e te dar de presente. Qualquer coisa. Né? Mas não ficar pensando, eu queria comer isso. Mas não, olha só, esse prato é muito caro, não vou pedir isso. Vou pedir aquele ali que é mais simplinho, né? Eu acho que o nosso próximo assunto pode ser dinheiro. Sim, percebo. Né? E porque quando a gente está escolhendo fazer isso, quando a gente está escolhendo olhar para algo a partir daquilo que a gente realmente está escolhendo, que o nosso corpo, que o nosso ser está escolhendo, ao invés de olhar para quanto aquilo custa, é como se a gente mandasse a mensagem para o universo de que eu não quero saber o quanto as coisas valem, eu quero simplesmente receber. E a partir desse momento a gente começa a receber com mais facilidade de tudo o tempo todo. Só para finalizar, que uma amiga minha... o outro exercício. Uma amiga minha relatou esses dias. Eu até não sei se ela não, eu não sei se ela não tá aqui. Ela disse, eu tinha, sei lá, R$30 na minha carteira, só. Mas eu tava com vontade de tomar café na padaria. E aí fiquei pensando, vou tomar café na padaria, eu guardo esses R$30. E ela disse, não, eu me permiti, fui na padaria e tomei um café de 20 e poucos reais, né? Deu um troco. Mas o quanto aquilo era... O quanto ela queria aquilo, o quanto isso nutriu ela, o quanto ela se sentiu bem em perceber uma coisa que ela quis fazer, em reconhecer e ir lá e honrar aquilo. Né? Então, essa sensação de estar fazendo uma coisa que tu escolhe, que tu reconhece que tu escolhe fazer, ela não tem preço. Ela não tem preço. E eu digo um café na padaria, né? Não são coisas de valores altos, eu digo que realmente aquilo é uma coisa que tu tá escolhendo e que tu tá honrando a tua escolha. Então, façam isso, né? Esse exercício de um dia da semana, é isso? Ir lá e... Um dia da vida que seja, mas que faça. Pode ser um dia da semana, ótimo. Melhor ainda, mas se fizer um dia da vida já tá ótimo. Façam um exercício para vocês reconhecerem no corpo qual é a sensação maravilhosa que isso traz. Sabe? É sentir a gratidão no corpo. Isso é muito fantástico. Eu vou contar para vocês que eu tenho feito isso sempre. Eu não escolhi um dia da vida nem um dia da semana. Eu escolhi fazer isso toda vez que eu escolho comer algo, que eu escolho ir a algum lugar, reconhecer o que eu quero. E uma coisa que antes acontecia muito comigo, que era assim, por exemplo, eu pedia um prato, eu e meu marido. E aí eu sempre gostava mais do prato dele do que do meu. Aí eu sempre queria comer o dele. E aí eu ficava comendo o meu com aquela cara de chateada, assim, sabe? Tipo, A partir do momento que eu escolhi reconhecer o que o meu corpo estava escolhendo, ao invés de olhar para quanto o prato estava custando, eu comecei a sempre gostar do meu prato. E isso não significa que, na maioria das vezes, o meu prato é caro, tá? Sim. Na maioria das vezes, o meu prato não é o mais caro. Não é. Mas eu não estou usando o parâmetro do dinheiro como julgamento para aquilo que eu estou escolhendo ou não. Então, é isso, né? Esse é o primeiro exercício. Se permitam fazer isso, façam isso. Façam. Nem que seja uma vez, façam. Mas se vocês tiverem que lavar a louça no restaurante, depois lavem. Mas façam, se permitam ter esse presente, se dar esse presente. O outro exercício era do eu recebo, né? Que é toda vez, a partir de hoje, que vocês olharem para alguma situação e vocês perceberem que alguém está dando algo de grandioso para vocês, ou que vocês mesmos poderiam se dar algo de grandioso, seja um presente, seja um desconto, seja algo que tu encontra na rua, que era o que tu precisava, seja um sorteio que tu ganhe, enfim, o que for, qualquer coisa que for, olhem para aquela situação, fechem os olhos de vocês e digam, eu recebo. E comecem a mandar esse sinal mais claro para o universo, de que vocês estão aqui recebendo e querendo receber. Sem as interferências do, não precisava, não, nem era isso. Né? Sem essas interferências, escolham mandar esse sinal de volta de assim, universo, estou aqui para receber. E eu escolho muito bom, Aline.
E eu escolho receber de tudo e de todos o tempo todo, sem julgamento, sem definição, sem ponto de vista, sem expectativa, sem projeção, sem nenhuma. E eu acho que mais, né, do que essas coisas, um presente, se alguém te disser alguma coisa que tu não gosta, que na hora tu reage, a mesma coisa. Baixa as barreiras e diz, eu recebo. E tá tudo bem? Mesmo que vocês fiquem putas e queiram responder de volta, tá? Sim. Respira não importa. fundo. E diz, eu recebo. Eu recebo. Porque isso faz com que tu vá diminuindo e baixando todas as barreiras que tu tem com o universo e com tudo que pode chegar. Porque quando tu coloca um muro na tua frente porque tu não quer receber crítica, nesse muro, quando vem presente, quando vem dinheiro, ele também bate, não entra. É o mesmo muro. Então a gente precisa baixar as nossas barreiras para tudo, para assim poder receber de tudo e não limitar. O muro é o mesmo para tudo, né? Exatamente. É a mesma porcaria de muro. Então, ou vocês derrubam o muro, ou vocês ficam lá deixando tudo bater no muro. Vocês escolhem. Exato. Ferramentas para isso nós já temos agora, né? Receber. Baixar as barreiras e receber. Receber. Eu recebo. Então, durmam hoje dizendo para vocês, eu recebo, eu recebo, eu recebo. Para vocês não esquecerem o quanto vocês podem escolher grandiosamente receber de tudo e de todos o tempo todo. E o que mais é possível que a gente ainda não considerou, né? Então, eu acho que agora a gente vai finalizando. O pessoal está escrevendo aqui, mas a gente tem que, né, honrar aquela 1 hora, que já virou 1h13. Mas nós vamos seguir fazendo essa... Paula. Muito boa, Paula. Essa série de... Eu vou ler agora. A gente vai seguir fazendo essa série de Zooms aqui, né? Para que a gente comece a escolher mais para nós. Então, dividam isso com as pessoas que vocês percebem que podem ser uma contribuição, difundam. Aquele grupo que a gente fez ali para mandar o link do Zoom vai seguir, né? E vai seguir assim fechado, realmente só para o link do Zoom, para que vocês escolham receber sempre esse link. O Zoom não vai ficar gravado. Quem escolheu, escolheu. Quem não escolheu, perdeu. Só para completar rapidinho o que a Paula falou, que eu acho que é alguma coisa que a gente pode trazer também, o como pode melhorar. É uma ferramenta que a gente usa bastante e dá para fazer um Zoom só sobre perguntas, mas quando a gente se dispõe, final de semana, quando a gente se dispõe a receber e a dizer para o universo, eu escolho receber, e como pode melhorar ainda mais, eu escolho receber sempre melhor, sempre mais, o universo realmente, ele traz aquilo que a gente pede. Né? Acho que a gente pode, no próximo Zoom, abrir espaço. Acho que a Fafá tem bastante coisa para falar do Peça e Receberás, porque ela é uma criadora. Escrevam então, aí, enquanto a gente está finalizando aqui, se vocês percebem que o próximo Zoom pode ser sobre ferramentas, algumas ferramentas, ou sobre dinheiro. Vão colocando ali, que até a gente finalizar, a gente vai vendo aqui. E é exatamente isso. A gente tem que começar a acreditar, reconhecer e acreditar na potência criadora que nós somos. Então, quando a gente escolhe receber, a gente escolhe e a gente recebe. E quando a gente escolhe receber mais, se é mais dinheiro, se é em desconto, a gente recebe. A gente não tem que ficar na dúvida, porque a gente cria realmente aquilo que a gente gostaria. Então, como seria a gente começar a reconhecer de que sim, tudo é possível e que sim, a gente se permite receber isso? Eu tô dando risada aqui, porque eu vi só subindo aqui dinheiro. E eu pensei, o pessoal não quer saber como ter dinheiro, o pessoal quer ter dinheiro. Quer ter dinheiro. Tá tudo certo. Foi muito engraçado. Eu vou ter que contar essa. Eu sei que do que ele disse, da abundância. No curso, a gente fez uma aula, uma classe, né, à noite, no dia do curso. E a gente estava falando sobre receber, sobre dinheiro. Surgiu a energia do dinheiro, a gente começou a falar sobre dinheiro. E aí ele disse assim, quantos de vocês estão pedindo abundância em vez de dinheiro? Se quer receber dinheiro, pede para o universo dinheiro. Não é para receber abundância. Porque senão pode vir abundância de conta, abundância de problemas. É dinheiro. Universo, eu quero dinheiro. Sejam claras e claros com o universo, né? A gente tem essa questão com dinheiro, então acho que é o nosso próximo Zoom. Mas digam para o universo o que vocês querem. Uma das leis, né? Uma das leis universais é peça e receberás. Então, mas vai ficar para o próximo Zoom. Vai ficar para o próximo Zoom.
O pessoal que Então, estava fazendo curso comigo, né? em A notas de 100, por Paula, favor, a é ótimo. Camila, a Olenka. Eu falei sobre isso porque o pessoal, tinha vários amigos que estavam lá fazendo Fundamento Global com o Dan Heer e o Gary Douglas, que são os criadores de Axis, né? E aí eu falei, a Louise era uma que eu tava sempre infernando e dizendo assim, manda as coisas que estão acontecendo aí. E aí quando ela mandou, não foi tu que Não mandou, foi a foi Roberta, a né? Roberta. Mandou isso que o Den falou. Gente, eu falei, o pessoal tava na maca recebendo processo, não é, Paula? Tava na maca recebendo processo, estavam fazendo troca. E eu disse assim, e eu falei, né, li o que estava escrito ali, e na hora me deu um acesso de riso, porque assim, é muito verdade, sabe? A gente tá lá o tempo todo pedindo abundância, abundância, abundância. E quando escreveram para mim, eu não sei se foi o que o que o Dan disse Foi, mesmo, mas porra, pede dinheiro, porra. a Roberta escreveu isso. Vocês estão aqui pedindo abundância, abundância, abundância. Vocês conseguem reconhecer que vocês vão receber abundância de problema, de conta, de não sei o que, de não sei o que, de não sei o que, de não sei o que. Porra, tu quer dinheiro? Pede dinheiro, porra. Sim, E eu foi acho bem. muito engraçado quando eles, né, o pessoal que já despertou várias coisas, o quanto eles conseguem olhar para algumas coisas e dizer assim, cara, vocês ficam aqui fazendo um monte de mimimi, e na verdade eu tô assim, o que tu quer? Tu quer dinheiro? Pede dinheiro. Tu quer não sei o quê? Pede não sei o quê. Quer emprego, é É emprego. isso. Quer tal coisa, tal coisa. Tu quer escolher? Escolhe. Tu quer fazer? Faz. E a gente vive, né, num monte de coisa assim, tipo, ai, pois é, nós vamos ter que querer, não. Como seria a gente ser mais direto com a gente? Sim. Então, para acabar de vez, assim, em todos os lugares onde a gente faz floreio de tudo o que a gente realmente poderia escolher nessa vida. Em todos os lugares onde a gente não está reconhecendo as nossas escolhas e está fazendo um monte de mimimi para criar isso. Tudo que isso é, tudo que nos impede de ser direto, de mandar a mensagem reta para o universo. Para que a gente receba com facilidade tudo que isso é, tudo que isso representa. Vamos destruir, descriar agora? Sim. Pessoal, Em todos os lugares onde a gente julga o que a gente escolhe, onde a gente julga o que a gente quer, onde a gente julga o que a gente deseja, em todos os lugares onde a gente só se julga, tudo que isso é e representa, vamos destruir e descriar. sim. Então, em tá. todos os lugares onde a gente acha que nós somos excelentes resolvedores de problemas e que a gente precisa criar problemas o tempo todo para a gente ter o que resolver e para a gente ter como se sentir, uau, eu Útil. resolvo as coisas com facilidade, que na verdade nunca tem facilidade. Tudo que isso é, tudo que isso representa, vamos destruir, criar, para começar a criar a facilidade que nós somos capazes de receber. Sim. Sim? Agora Então, sim, tá. né? Uhum. Pessoal, gratidão imensa por vocês terem estado aqui com a gente essa noite. Espero que nós tenhamos sido uma contribuição para vocês, que vocês peguem aquilo que faz sentido para vocês, o que não faz sentido vocês deixem de lado, escolham vocês, recebam de vocês, se empoderem de vocês, porque vocês são as pessoas mais importantes, mais fodásticas, mais grandiosas que vocês podem conhecer nessa realidade, nesse planeta. Vocês são incríveis, reconheçam esse potencial que vocês têm. Eu espero que vocês estejam aqui com a gente no próximo Zoom. Que vai ser E que a sobre gente dinheiro. crie, que vai ser sobre dinheiro, né? Pelo visto. Uhum. Fafato tem que estar aqui. Vou estar presente. Contar Como minhas pode histórias. melhorar. Né? Gratidão, uma boa noite para vocês. Né? Muito obrigada, de verdade, assim. Gratidão imensa por vocês estarem aqui. Beijos, gente. Até a próxima. Beijo, beijo, boa noite. Gratidão.